Hoje tem Mengão, Flamengo entra em campo, partida contra o Racing, precisa de um bom resultado para poder ficar tranquilo na semifinal da Libertadores e carimbar o passaporte para a final da Copa Libertadores da América, que vem tetra do Mengão. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva, a repercussão, provável escalação, palpites, tudo isso aqui. Mas antes, chega aqui daquela moral como sempre, deixa o seu like, vamos bater juntos aqui uma meta de 3.000 likes para esse vídeo. Eu preciso de mais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você que você se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. Agora vai nos comentários e coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e o seu palpite para a partida de hoje, hein? No final do vídeo vou deixar minha análise, provável escalação e o palpite para a partida, tá bom? Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo na manhã desta quarta-feira. Então vamos lá, começar com o Flamengo, porque o jogo já tá aqui no fim do corredor aqui. O último dia de preparação do Flamengo para esse duelo contra o bom time do Racing é assunto pro Rodrigo Jufo. Aqui no Flamengo, portões fechados antes da decisão contra o Racing pela semifinal da Conmebol Libertadores. A grande vitória contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro já ficou para trás. O foco rubro-negro é 100% na competição continental. E o técnico Felipe Luiz já tem umas dores de cabeça pensando na equipe titular rubro-negra. O zagueiro Léo Ortiz sofreu um estiramento no tornozelo direito numa dividida com o Vitor Roque na partida contra o Palmeiras e ainda está entregue à fisioterapia. A ideia do staff rubro-negro é ter Léo Ortiz 100% para a partida de volta na Argentina. Então, ao lado de Léo Pereira no Maracanã, deve atuar Danilo, que entrou na vaga de Léo Ortiz no jogo contra o Palmeiras e foi muito bem avaliado tanto pelos torcedores rubro-negros quanto pela comissão técnica. Já no meio de campo, Eric Pulgar retornou recentemente de lesão, ainda não está 100% fisicamente, e o volante Saul ainda segue com dores no tornozelo, vem atuando no sacrifício nesses últimos jogos por conta da importância do calendário rubro-negro. Uma novidade ao lado de Jorginho, então, pode ser Nicolas de la Cruz, que ficou de fora da partida contra o Palmeiras, não ficou nem no banco de reservas, está 100% fisicamente e pode, então, atuar ao lado do Jorginho na equipe titular do Flamengo. Duelo contra o Racing anima os torcedores pelo histórico do rubro-negro na Libertadores contra argentinos. São 27 jogos, 14 vitórias e apenas 4 derrotas, um histórico que anima pensando em uma vaga na final da Libertadores. O Racing é um time grande da Argentina, que ele lá no seu estádio são muito fortes, é um estádio muito grande, muito bom, mas a gente tem o nosso jogo em casa também, que tem que tentar fazer a diferença para ir com certa tranquilidade lá na Argentina. O Flamengo conta muito com o apoio do torcedor, que mais uma vez esgotaram os ingressos, vão ser mais de 70 mil rubro-negros empurrando o Flamengo rumo à final da Libertadores e quem sabe conseguir uma boa vantagem na partida de ida no Maracanã. Grifo, tá aí, então se cuida, Racing, porque o Flamengo, em 20 jogos como mandante desde a Libertadores de 2022, tem isso aí, ó, 90% de aproveitamento, fez 45 gols e levou 9. Foram 18 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Únicas 2 derrotas pro Central Córdoba Grupos em 2025 e Peñarol quartas em 2024. O torcedor rubro-negro bate na madeira e fala, sai pra lá. Mas o que o torcedor se lembra bem e quer evitar é o que aconteceu no jogo de ida contra os Estudiantes, né, Elton? Porque fez 2-1 e aí foi aquele sufoco em La Plata, foi só nos pênaltis que o Flamengo conseguiu avançar. Então uma vitória tem que ser uma vitória por uma margem de gols boa. É isso que o Flamengo tem que buscar nessa semifinal, jogando primeiro no Rio, Elton? Sim, Edu, mas é um adversário, eu diria que é um adversário muito mais difícil do que o adversário das quartas de final, né? Não que o Estudiantes não tenha sido, mas o Racing é um time muito mais equilibrado e é um time muito difícil de ser batido. É claro que a vantagem precisa ser feita em casa, mas olhar para o adversário que está do outro lado também
traz um pouco de cuidado, né, ao se colocar que uma vantagem larga, né, pode ser feita jogando no Maracanã. Eu acho que vai ser um jogo bem complicado, um dos mais complicados do Flamengo na temporada. O Jufo trouxe aí, né, uma possível escalação, e a gente sabe que parte muito, né, desse princípio do Flamengo ter intensidade, e mesmo que seja o Danilo ou o Léo Ortiz, a fase de construção ela continua a mesma, mas a questão é olhar como o Flamengo vai jogar contra o Racing pensando nessa intensidade, do perde-pressiona, de recuperar a bola no campo de ataque, de possivelmente ter o Luiz Araújo e o Samuel Lino, né, abrindo o campo e prendendo os laterais do Racing, tendo o Jorginho, né, fazendo essa construção, já que se o Pulgar for titular, o Jorginho tem até um pouco mais de liberdade para funcionar como segundo homem de meio campo, se aproximar do Arrascaeta, você ter mais gente criando no meio campo para esses três da frente decidirem, porque o Pedro decide, o Samuel Lino também no 1 contra 1 decide, o Luiz Araújo quando corta para dentro para finalizar decide também. Então é uma equipe que, se encontrar esse equilíbrio, Edu, no mínimo parte na frente contra um adversário muito difícil. Se a vantagem vai ser larga, a gente não sabe. Eu acho que é uma semifinal de Libertadores contra o atual campeão da Sul-Americana, contra um time que é muito forte, que é uma equipe que fora de casa também mostra equilíbrio, mas que vê também do outro lado, né, um Flamengo muito forte no Maracanã e um time pronto para, quem sabe, né, chegar a mais uma final de Libertadores. O time do Maravilha Martínez, que é o artilheiro. Léo Ortiz, põe na tela por favor, pra gente conferir aqui sobre a situação do zagueiro. Muito importante, 41 jogos, terceiro que mais jogou no Flamengo, 164 rebatidas, 36 interceptações, 21 bloqueios de chutes, 144 duelos aéreos, 161 posses recuperadas, ainda 2 gols e 2 assistências. Ele é primeiro em quase tudo isso aí. E olha o pulão que ele dá, Elton. Tem a imagem dele no treinamento físico. Saiu bem do chão, hein? Parece inteiro para jogar, por essa foto pelo menos. É muito importante a participação dele nesse jogo? Eu acho muito importante. É claro que o Danilo é um cara que traz também essa qualidade. O Danilo é lateral de origem, mas jogou muito como zagueiro também na Juventus, até numa linha de 3. Mas acho que o Léo Ortiz ele tem essa qualidade na saída de bola, no jogo aéreo ofensivo também, no jogo aéreo defensivo até mais do que o Danilo. E é um jogador que, junto com o Léo Pereira, consegue formar uma dupla que se complementa muito bem, né? Porque um destro e um canhoto, um que sai para proteger o Emerson Royal, o outro para proteger o lateral que jogue, né? Nesse caso pode ser o Alexandro. Tem o próprio Alexandro, né? Que pode funcionar ali como um zagueiro pela esquerda e reforça um pouco esse sistema defensivo. Eu gosto muito do futebol do Léo Ortiz, né? Eu acho que é um cara que evoluiu muito na carreira e mostra que realmente tem algumas valências importantes que fazem desse sistema defensivo do Flamengo não só eficiente, que o Flamengo tem uma defesa quase intransponível no Campeonato Brasileiro, mas também na fase de construção tem um zagueiro que tem qualidade. Qualidade que o pai dele teve também jogando com a bolinha nos pés, viu Edu? De família, a família Ortiz que tem essa qualidade também com o futebol, com o futsal, como o Ortiz foi um grande jogador e como seu filho Léo Ortiz também é. Bem lembrado. Bom, vamos falar do outro lado, do lado do time argentino, do Racing. O técnico Gustavo Costas tem dúvidas aí para montar a equipe que vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. Um ponto importante para o Flamengo prestar atenção é bola parada, seja lateral, seja escanteio. Aqui a gente vai falar primeiro da questão do lateral. Zupac falou muito bem do Adrian Martínez, o Maravilha Martínez. Ele é um jogador muito importante no alto, então ele vence muito duelo, ele sabe muito bem como disputar esse espaço. O que o Gustavo Costas, técnico do Racing, ele aproveita, ele usa isso ao seu favor? No lateral, sempre mais próximo aqui da área, para poder fazer o que a gente chama de latereio, né? Ficou muito conhecido aqui no Brasil na época do Cuca e tudo mais. Tem esse latereio. Usa o Adrian Martínez como essa isca, então traz o marcador do Adrian Martínez para ele, então às vezes o Maravilha Martínez ele traz 1, 2 jogadores para ele para fingir que ele é o alvo, mas o verdadeiro alvo na segunda bola que vai ganhar é esse jogador que tá em amarelo aqui, para poder fazer a casquinha. Quem vai receber a bola lá no lado oposto é o Almendra. Então a jogada é sempre essa. Finge que é o Maravilha Martínez de alvo, segunda bola ali na casquinha, a bola chega no corredor oposto, porque é justamente a região que tá pouco marcada. Então a gente vai ver ali o espaço para o Almendra atacar.
que é justamente onde a bola chega para ele. Então é um ponto de atenção por parte do Racing, do Flamengo. O Racing pratica muito bem isso. Outra questão da bola parada é o escanteio. Então não tem muito segredo nessa questão, nesse aspecto do jogo do Racing, é casquinha. Casquinha pro centro da área para fazer o gol, mas é uma jogada, como os jogadores do Racing são muito altos e muito bem competindo no duelo aéreo, então fica mais difícil de marcar. Então cobrança de escanteio, Solari faz a casquinha e aí a bola chega no centro da área, na região central. A gente vê que aqui o jogador na região central já tá atacando o espaço porque ele sabe que isso é uma jogada treinada, então se o jogador conseguir dar a casquinha, a bola vai chegar ali. Então, como aconteceu, gol do Racing é uma questão pro Flamengo ficar muito atento. Hoje, andando aqui pelas ruas do Rio de Janeiro, especialmente aqui na região da Barra da Tijuca, Zona Oeste, muitos argentinos, gente? Muitos argentinos, não é surpresa, porque os argentinos sempre vêm mesmo. São esperados aqui cerca de 100 ônibus e 4 mil argentinos no Maracanã para acompanhar o jogo entre Flamengo e Racing. Partida importantíssima. O Flamengo, que é tricampeão da Libertadores da América, o Racing, que tem um título e é uma equipe tradicionalíssima, um dos 5 grandes do futebol argentino, mas que vem num momento de ressurgimento, né? Depois de tantas décadas no ostracismo, o Racing voltou sendo campeão da Sul-Americana ano passado, ganhando do Cruzeiro a final e sendo campeão também da Recopa Sul-Americana, ganhando do Botafogo. Ou seja, os 2 títulos aí que eles tiveram recentemente, eles ganharam de times brasileiros. E o Racing, ele eliminou o Flamengo numa Libertadores da América em 2020, no Maracanã, durante a pandemia, 8ª de final, nos pênaltis deu Racing, eliminando o Flamengo, que na oportunidade era o atual campeão. Então chegou a hora, né, de dar o troco. Agora, na boa, acompanhando lá o futebol argentino, o time do Racing é melhor do que o time do Estudiantes, viu, gente? É melhor, é mais competitivo, tem conseguido resultados internacionais melhores, é um time com jogadores experientes, tem o Marco Rojo, por exemplo, que joga ali na defesa durante anos, jogou na Europa, United, jogou na seleção da Argentina, tem o Zaratio, que jogou aqui no Brasil, no Atlético Mineiro, tem um centroavante bom lá chamado Maravilha Martínez, é uma boa equipe, né? O técnico Gustavo Costas é uma figura, um show à parte, é um técnico vibrante que joga junto com o time fora do campo. Eles têm algumas dúvidas, né, para o jogo, né, mas é um jogo complicado. E eles vêm, obviamente, para buscar um resultado que deixe o jogo para ser definido lá em Avejaneda, semana que vem, né? Então, para eles, empatar é ótimo, maravilhoso, é lindo. Perder até por um gol de diferença, eles não vão ficar tristes, não. Pelo contrário, eles vão achar legal também. E o Flamengo é aquilo que a gente fala, né? O Flamengo é um time suficientemente experiente e sabe que tem que fazer o serviço amanhã para ter um pouco mais de paz lá em Avejaneda. E fazer o serviço amanhã, na minha opinião, primeiro ponto, vencer o jogo. Não importa se é de 1 gol, se é de 2 gols, de 3, de 4. Vencer o jogo. Esse é o primeiro passo. Depois, 2-0, bom resultado. 2-0 é um resultado excelente, porque é uma vantagem que não permite o Racing, em nenhum momento, ter uma estratégia de jogar por uma bola. Vai jogar por 2 bolas, né, para tentar um empate. E eles vão ter que sair mais do que o Estudiantes, por exemplo, que podia jogar por uma bola lá em Avejaneda e jogou até bem melhor do que se imaginava e poderia ter vencido aquela partida que o Flamengo foi mal, mas se classificou de maneira heróica nos pênaltis. Então a Libertadores está aí, todo mundo conhece a Libertadores, todo mundo sabe como são os confrontos entre brasileiros e argentinos. Maracanã, de novo, para variar, agora menos de 65 mil no Maracanã, a gente já acha que o Maraca está vazio. Porque jogo do Flamengo é só de 70 para cima. E é uma renda que vem aí pesadona, porque o Flamengo aumentou o preço dos ingressos, sabendo do apelo, da importância do jogo, vai ganhar uma fortuna. Amanhã vocês vão ver, quando a renda aparecer no placar do Maracanã, é um dinheiro, o Flamengo tem
conquistado muita grana com a bilheteria e com os dias de jogos no Maracanã. Então é o que eu estou dizendo, todo mundo sabe como é que é Libertadores, jogo contra argentino, então tem que fazer o dever de casa, tem que ganhar o jogo, porque na semana que vem é um dos piores estádios que existe na Argentina para enfrentar uma equipe argentina numa competição como a Libertadores da América. O estádio José Domingo Perón, é o nome do ex-presidente da Argentina, conhecido como El Cilindro pelo formato dele, é um estádio raiz pura. É um estádio já antigo, é um estádio que tem uma acústica muito forte, uma torcida alucinada, maluca, talvez a mais maluca da Argentina. Vai ser uma gritaria grande, é um clima realmente típico de Libertadores, experiência pura de Libertadores da América, esse jogo com Racing e Avejaneira na semana que vem. Então, olha, o Flamengo sabe disso. O Flamengo tem grandes jogadores campeões de Libertadores da América, né? Treinador que é campeão de Libertadores da América e que pode se tornar também, junto com Renato Gaúcho, o único treinador e jogador brasileiro campeão de Libertadores, né? Porque o Renato é o único campeão da Libertadores como jogador e treinador. E o Felipe Luiz ele pode fazer companhia ao Renato nisso aí. Então, conhece bem Libertadores da América, tem a Arrascaeta, que é muito rodado, né? Tem todos esses caras aí, Léo Pereira, Rossi, bom, esse jogo é bom pro Rossi, hein? Ele adora, é argentino, conhece bem os caras, tem Varela, tem Alexandre, tem Jorginho, tem Pulgar, que conhece como poucos isso aí, tem De La Cruz, que vai estar opção no banco de reservas, tem Pedro, tem Bruno Henrique, armas não faltam pro Flamengo, tem Plata, tem Luiz Araújo, né? Samuel Lino, que a galera tá pegando no pé dele, porque realmente ele teve uma queda no seu nível de atuação, mas é um grande jogador, tem Carrascal, o elenco do Flamengo é muito forte. O Flamengo é melhor e tem que jogar e competir, porque aí tem tudo para conseguir um grande resultado amanhã e deixar a situação um pouco mais suave na Argentina, porque se deixar em aberto vai sofrer, vai classificar. Eu acho que o Flamengo vai para a final em Lima, mas vai sofrer, tá bom? Então o jogo de amanhã é um jogo importantíssimo. E atenção, nação rubro-negra, para essa informação aqui. Você que está no TikTok aí, se liga aqui na informação. Atenção. Léo Ortiz treinou. Essa é a grande notícia do dia. Porque no domingo, Léo Ortiz, numa disputa com o Vitor Roque caiu em cima da perna dele, machucou o tornozelo do Léo Ortiz, ele teve um estiramento ali no ligamento, e a informação inicial é de que ele não estaria disponível para o jogo de amanhã, que ele seria preparado para o jogo da próxima semana. Entretanto, ele começou a se tratar imediatamente. Assim que deixou o campo, ele já foi levado para um exame de imagem, já começou a fazer tratamento e a recuperação dele é extraordinária. Então ele hoje participou das atividades no Ninho do Urubu e provavelmente o Léo Ortiz vai para o jogo. Se ele vai começar jogando é uma outra conversa, mas que ele vai para o jogo é muito provável que ele esteja lá, né? Se não jogar de início, o Danilo, que entrou muito bem no jogo com o Palmeiras, começa jogando ao lado do Léo Pereira. Mas existe a possibilidade, sim, do ministro da Defesa, do 10 da zaga, tá jogando ali amanhã, Léo Ortiz e Léo Pereira. A notícia é legal, né, galera? Porque realmente deixou todo mundo assustado. Claro que o Danilo é um grandíssimo jogador, com um currículo invejável, mas a dupla titular de zaga do Flamengo é Léo Pereira e Léo Ortiz. Então, é bom saber que o Léo está se recuperando e tem chance de estar no jogo amanhã. Essa daí é uma notícia muito legal. Vamos lá, galera. Informações importantes. Antes de mais nada, Jorginho. A gente precisa falar do Jorginho. Porque quando o Gabigol saiu do Flamengo, ficou aquela incógnita. Quem seria o batedor de pênalti do Flamengo? O Jorginho chegou
tomando conta dessa situação. Inclusive na carreira ele vai muito bem, obrigado. 85% de aproveitamento de pênaltis na carreira. Ao todo, 53 cobranças no tempo regulamentar, 45 convertidas e 8 desperdiçadas. Na Premier League, por exemplo, o desempenho chamou atenção, segundo o GE aqui, 19 acertos em 22 tentativas. Retrospecto de Jorginho nos pênaltis: 27 gols no Chelsea, 5 gols na Itália, seleção italiana, 5 gols Hellas Verona, que é o clube italiano, 4 gols Napoli, 2 gols Arsenal e 2 gols Flamengo. Isso aqui levando em consideração tempo regulamentar, porque o Jorginho teve aí cobrança também em disputa de pênalti. Se eu não me engano, foi contra o Atlético Mineiro também pela Copa do Brasil. Então, o jogador que chegou muito bem tomou conta dessa situação aí de cobrança de pênalti, porque, por exemplo, o Pedro, embora seja centroavante, mas não é o forte dele. Tem o Arrascaeta, mas o Arrascaeta nem sempre está em campo, preservado e tal. O Jorginho é o cara para cobrança de pênalti, tanto é que ele cobrou muito bem aí no último jogo contra o Palmeiras, dando aquela paradinha e tudo. Mas enfim, outro jogador que chegou bem também ao time do Flamengo, e a gente precisa mencionar, é o Carrascal. Que jogador é o Carrascal? E ele está cada vez mais à vontade dentro do clube. Eu tenho conversado com as pessoas que fazem parte do dia a dia do Flamengo e falo, cara, o Carrascal é uma pessoa sensacional, chegou muito bem, já se entrosou, mas assim, não se entrosou de maneira forçada, muito pelo contrário, foi abraçado pelo grupo. Aos poucos ele vai se soltando também com todos, não só com os gringos / estrangeiros, porque é normal isso, os estrangeiros eles se darem melhor ali no dia a dia, eles se colam e depois com os demais eles vão se entrosando cada vez mais.